Elivaldo Barbosa, ontem você mostrou aqui no Jornal do Piauí que a oposição se reuniu, fez uma espécie de manifesto. Isso, manifesto mesmo. Contra o governador Wellington Dias, é isso? Oposições Unidas pelo Piauí, é o título do manifesto, pedindo aos órgãos de controle rigor na apuração de denúncias das operações policiais realizadas aí nas últimas semanas em órgãos do governo do estado. Então, hoje, o governador Wellington Dias participou de um ato, promoveu um tom de resposta. Ele foi protagonista de um ato exatamente para responder à iniciativa das oposições unidas com relação a combate à corrupção na máquina pública. Vamos então acompanhar na reportagem feita por Thiago Melo. A reunião começou pouco depois do meio-dia na presidência do tribunal. Gestores de diversos órgãos do governo, representantes da Controladoria e da Procuradoria do Estado, deputados estaduais e federais acompanharam o encontro. Do outro lado, conselheiros da Corte de Contas. O governador Wellington Dias entregou ao presidente do TCE, Olavo Rebelo, um ofício pedindo providências pelo que chamou de espetacularização em investigações que envolvem órgãos estaduais. O que nós estamos colocando é, de um lado, a necessidade, da gente ter esse fortalecimento da instituição, que ele possa averiguar na sua missão de controle, de fiscalização, enfim, com toda a liberdade. Assim, é isso que eu quero de cada um dos conselheiros, dos auditores, dos procuradores, mas observando o processo legal. A gente tem uma preocupação com a espetacularização em relação a alguns procedimentos que, com um simples ofício, é possível ter uma solução. E, nesse instante, você tem aí uma sistemática de operações. O Tribunal de Contas do Estado participou das duas últimas operações policiais que investigam gestores e servidores públicos. A Operação Itaorna, do Ministério Público, apura contratos com uma construtora supostamente de fachada. Já a Operação Topic, realizada em agosto pela Polícia Federal, prendeu 23 pessoas, entre elas 2 servidoras da Secretaria de Educação, investigadas por fraudes no transporte escolar. O governador fala em interesses políticos por trás da divulgação de algumas dessas operações. O que se verifica nos resultados quando essas ações chegam no judiciário é exatamente que não teve o processo completo, sem a legítima defesa, enfim. E o resultado disso é um risco, de uma influência no resultado eleitoral. Mais cedo, o governador esteve em reunião com o Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, onde entregou um ofício com o mesmo teor. Bom, Elivaldo Barbosa, estamos falando de um órgão de controle, um órgão técnico, mas o governador foi ali para dizer, olha, segundo ele, garantir que todo mundo decida com imparcialidade. Correto, exatamente. Então, essa situação toda, levando para a disputa eleitoral, se traduz no seguinte: a oposição aborda as operações policiais em órgãos públicos do governo do Estado, ligados ao governo do Estado, o seguinte, que o combate à corrupção deve ser feito de forma implacável e sugere exatamente a máquina pública estadual aí contaminada por corrupção. Na mesma medida, o governo reage, afirmando que as operações feitas, Joel, elas tiveram mais um papel midiático, espetacularizar a situação num período eleitoral com prejuízos ao candidato à reeleição. E foi lá com esse tom. Peraí, investigar algo que pode ser feito apenas por um requerimento de ofício? A situação sugere o uso político das operações policiais. É isso que divide oposição e governo nessas operações feitas com participação de órgãos de controle como o Ministério Público do Estado e também o Tribunal de Contas do Estado. Tá, então, um ato político de um lado de outro, e do outro. Na mesma medida do governador Wellington Dias.